Beleza, pessoal? Então, vamos começar mais uma aula agora. A gente vai falar um pouco sobre o balancete de verificação. O que você precisa saber sobre o balancete de verificação? Vamos lá para o slide para a gente poder entender. Olha só, a primeira coisa que você precisa saber é que o balancete de verificação é um demonstrativo de caráter auxiliar em que são relacionadas todas as contas, sejam elas patrimoniais ou de resultado. Assim como toda a contabilidade, a sua elaboração baseia-se no método das partidas dobradas. Vamos começar as nossas anotações aí para que você possa entender um pouquinho sobre o balancete de verificação. A primeira coisa que você precisa saber é que o balancete de verificação, isso aqui cai muito, tá? Cai muito mesmo. Ele não é uma demonstração contábil. Ele é o que, galera? Não é uma demonstração contábil, mas sim um demonstrativo contábil. Existe uma diferença, tá? Enquanto demonstrativo contábil, ele tem caráter auxiliar, tá? Tem caráter auxiliar. Ele auxilia você a elaborar as demonstrações contábeis. Estas sim são de grande relevância, né, para os usuários externos. Por exemplo, eu sempre falo que a contabilidade, o Brasil vive um momento de muita gente querendo ir para a bolsa, porque taxa de juros está baixa, todo mundo quer falar de bolsa. Só que para você começar a entender um pouco de bolsa de valores, você precisa começar a entender a contabilidade, porque é através da contabilidade que essas empresas elas reportam os seus resultados para nós, pessoas físicas, que somos tidos nesse caso como investidores, beleza? Então, se você procurar as demonstrações contábeis de uma empresa dessas, da Bolsa, por exemplo, você não vai achar o balancete de verificação, porque o balancete não é uma demonstração, ele é um demonstrativo, tá? E o que você precisa entender, portanto, é que o balancete, ele separa, ele arrola todas as contas de saldo devedor e de saldo credor, tá? Para ver o quê? Para ver se esses valores batem, beleza? O que é importante que você saiba também? Que existe balancete de verificação, olha aqui uma questão que caiu na última prova da Polícia Federal, em modelos que vão de 2, 4, 6 e 8 colunas. Então existem 4 tipos de balancetes de verificação, tá? Aqui tem um modelo de balancete de verificação que você pode perceber como o balancete de verificação ele é feito. Você tem aqui, por exemplo, conta, aí você tem uma série de contas e você possui o saldo devedor e o saldo credor. Pelo método das partidas dobradas, o que o método das partidas dobradas ele nos diz? O método das partidas dobradas ele nos diz que para todo lançamento que você tem a débito, para cada conta que você lança a débito, para uma ou mais contas a débito, você precisa ter uma ou mais contas também lançadas a crédito. Então o método das partidas dobradas ele nos diz que o total dos débitos ele sempre tem que ser igual ao total dos créditos. Portanto, eu pergunto a você, no balancete de verificação, o total do lado dos saldos devedores tem que ser igual ao total do lado dos saldos credores? Tem, beleza? Então é isso que o balancete de verificação ele vai nos ajudar a verificar. O balancete de verificação aqui nessa hipótese, ele dá um total de R$ 155, beleza? É importante que você saiba também que a gente sempre fala para vocês que existem contas que são contas patrimoniais e contas que são contas de resultado. Quais são as contas patrimoniais, galera? As contas patrimoniais são as contas do ativo, do passivo e do PL, não é mesmo? E as contas de resultado são as contas de receita e de despesa. Beleza. Eu sempre falo ao longo das nossas aulas, quem acompanha nossas aulas sabe, que uma vez que você encerra o resultado do exercício lá na DRE, você transfere isso para o
balanço. Você transfere isso lá para o patrimônio líquido. Mas, Gabriel, você falou que o balancete de verificação, ele contempla todas as contas, sejam elas contas patrimoniais ou de resultado. Mas, beleza, o que acontece? Quando você vai elaborar, olha só, quando você vai elaborar suas demonstrações, você tem aqui o balanço e você tem aqui a DRE. Aí você achou na DRE o lucro ou prejuízo do exercício. Você vai transferir isso aqui para o PL. No seu balancete de verificação, Gabriel, você vai colocar esse lucro ou prejuízo ou você vai colocar as contas de resultado uma a uma? O que vocês acham? Ora, a doutrina, ela fala que existem dois tipos de balancete. Existe um balancete de verificação, que é o chamado balancete de verificação inicial. E existe um balancete de verificação, que é o balancete final. Então, o balancete de verificação inicial, ele inclui todas as contas de resultado, além das patrimoniais, é claro. Uma a uma. Já o balancete final, tá? Já o balancete final, ele vai apresentar somente o lucro ou prejuízo, que é esse valor aqui que foi transferido para o PL, beleza? Então sempre os alunos me fazem essa pergunta e você precisa entender que existe essa distinção entre os tipos de balancete. Existe o balancete inicial, que vai contemplar todas as contas, tudão, e existe o balancete final, que é o balancete quando você encerrou as suas demonstrações, beleza? É isso que você precisa saber. Então vamos começar a resolver algumas questões, beleza? Questões que eu separei para a gente fazer nessa aula. Vamos lá. Primeira questão, ela diz o seguinte, olha lá. O balancete de verificação inclui as contas patrimoniais e as contas de resultado. Galera, respondam para mim, está certo ou está errado? Isso aqui está o quê? Isso aqui está correto, beleza? Isso aqui está correto, corretíssimo. Não tem erro, não tem o que questionar, questão correta, beleza? Questão número 2. O balancete de verificação é um relatório de conferência que corresponde a uma simples listagem dos saldos devedores e credores, cujos totais devem ser iguais. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui está correto, beleza? Correto também. É uma questão um pouco mais antiga do CESP, mas vale para treinamento, tá? Vejam que o CESP, você tem que saber resolver questões do CESP, você tem que ter jogo de cintura para resolver questões do CESP. Quando você começa a achar muito pelo em ovo, não é assim que você faz o tipo de questão, tá? Porque aqui, o que os alunos podem questionar? Podem falar o seguinte, mas o balancete de verificação é um relatório de conferência. De certa forma, se você pensar, ele não deixa de ser, tá? Se você falar que é um demonstrativo de caráter auxiliar ou um relatório para você conferir, ele não está errado, porque não deixa de ser um relatório ali de caráter auxiliar, um relatório para você conferir as contas. Portanto, não procure tanto pelo em ovo. Quando a questão está errada, ela vai geralmente te demonstrar ali que aquilo está errado. Isso aqui não. Está falando que é uma listagem dos saldos devedores e credores, cujos totais devem ser iguais, por conta aí do que a gente já sabe, que é o método das partidas dobradas, beleza? Portanto, mais um item correto. Outra coisa que você precisa saber, que está aqui nesse slide, que é interessante, é que o balancete de verificação ele não é obrigatório, tá, galera? Então você não é obrigado a fazer balancete de verificação, caso a sua empresa ela não queira, tá? Não existe essa necessidade. Todavia, caso a companhia faça, existe uma recomendação, beleza? De que se faça mensalmente. Portanto, o balancete de verificação ele é facultativo, mas caso a companhia faça,
recomendado aí, né, que se faça mensalmente, mas se não quiser fazer mensalmente também não há mal algum. Olha lá a questão 3. O balancete de verificação deve ser obrigatoriamente elaborado a cada mês. Certo ou errado, galera? O que vocês acham? Ora, isso aqui está o quê? Está errado. Próxima. O balancete de verificação é uma demonstração financeira obrigatória pela legislação societária e sua finalidade restringe-se a fornecer aos usuários internos da entidade informações sobre a evolução do saldo das contas devedoras e credoras em determinado período. Então, o balancete de verificação é uma demonstração financeira, galera? Certo ou errado? Isso aqui está errado. E é obrigatório pela legislação societária? Está errado também, porque é facultativo. Sua finalidade restringe-se a fornecer aos usuários internos informações sobre a evolução do saldo das contas devedoras e credoras. Não chega a ser fornecer evolução, né? Não é uma evolução, mas ele quer saber se você está aplicando corretamente o método das partidas dobradas, portanto, mais um item que está errado, tá? Próxima questão. Uma das finalidades do balancete de verificação é demonstrar a correta aplicação do método das partidas dobradas, pois o total devedor deve ser igual ao total credor, ou seja, para cada débito em uma ou mais contas, deve haver crédito de igual valor em uma ou mais contas. Portanto, isso aqui está certo, galera? Corretíssimo. É o que nós estamos dizendo aí para vocês, é a exata finalidade do balancete de verificação, tá? Correto, não tem muito aí o que inventar nesse item. Vamos lá, seguindo. Outra coisa que você precisa saber é que nem todos os erros eles são constatáveis no balancete de verificação. Como eu disse a vocês, vamos fazer algumas anotações. O balancete de verificação, ele evidencia, vamos fazer aqui duas colunas. Uma do que o balancete de verificação evidencia, outra do que o balancete de verificação ele não evidencia. O que o balancete de verificação evidencia? O balancete de verificação evidencia a igualdade dos débitos e créditos, beleza? Então isso aqui é o que ele procura evidenciar. Agora, outros erros, isso aqui é muito cobrado em prova, o balancete de verificação ele não vai evidenciar. Como quais, por exemplo, Gabriel? Por exemplo, olha só, vamos supor aqui que você fez uma omissão de lançamento. Você omitiu um lançamento. Ora, imagine que você possui aqui conta caixa, saldo devedor. Vou colocar aqui, ó, peraí. Conta caixa. Aqui o lado devedor. Aqui o lado credor. Seu caixa é 10. E aqui você tem capital social 10. Se você comprou uma mercadoria a prazo e não lançou, você simplesmente comprou isso sem nota, não registrou na sua contabilidade, isso vai estar evidenciado no balancete de verificação? Não vai. Portanto, o balancete de verificação, ele não evidencia omissão no lançamento. Afinal, você não tem nenhuma conta devedora, nenhuma conta credora para você lançar. Portanto, isso aqui ele não evidencia, tá? Outra coisa que o balancete de verificação não evidencia: lançamentos em duplicidade. Por exemplo, vamos supor que você comprou mercadoria a prazo. Você comprou mercadoria a prazo, então você vai abrir aqui o razonete mercadorias e aqui o razonete fornecedores. Você pagou 10, só que você lançou aqui por 20, você lançou em duplicidade. Você fez 2 lançamentos relativos a essa compra. Aqui eu pergunto a vocês e respondam para mim. Aqui no balancete de verificação, é possível evidenciar que esse lançamento foi feito em duplicidade? Sim ou não? Não, correto?
Então você não tem como evidenciar isso daqui, tá? Não tem como. Por exemplo, outra coisa, aí você descobriu que esse lançamento ele estava em duplicidade. Olha só. Esse lançamento ele estava em duplicidade. Aí você descobriu que ele estava em duplicidade. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um estorno parcial desse lançamento, por exemplo. Você vai corrigir isso, vai fazer uma complementação negativa, o que a gente chama. Aí você vai diminuir aqui 10 e aqui 10. O seu saldo vai ficar 10 e aqui vai ficar 10. Então vou corrigindo aqui, vai ficar 10 aqui e 10 aqui. O seu balancete de verificação, ele evidenciou esse, entre aspas, estorno do período? Evidenciou? Sim ou não? Então, o balancete de verificação não evidencia os estornos do período e as retificações de modo geral de lançamento, beleza? Estorno aí está no sentido mais genérico. Outra coisa que o balancete de verificação muitas vezes não evidencia são as inversões de lançamento. Como assim inversões de lançamento? Ora, muitas vezes você tem... Aqui o nosso balancete está bastante simples, né? Mas, muitas vezes, quando você está elaborando as suas demonstrações contábeis, muitas vezes, na grande maioria das vezes, você vai ter lá diversas contas lançadas a débito e o caixa, do mesmo jeito que ele é lançado a débito, ele é lançado a crédito. Fornecedores aqui, quando você compra, você também vai lançar diversas vezes e quando você paga, você também vai lançar diversas vezes. Então, quando você for computar o saldo aqui, muitas vezes você não consegue evidenciar essas inversões do lançamento, tá? Lançamento invertido, então, muitas vezes não é identificado. Mas, por exemplo, então, olha só o raciocínio que você precisa ter aqui. É possível, olha só, eu vou perguntar e eu quero que você me responda. A conta caixa, ela é uma conta que tem saldo devedor ou saldo credor? Responda para mim. A conta caixa, ela tem saldo devedor. Mas se você fez diversas inversões de lançamento, e lá no final das suas demonstrações contábeis, você percebeu que o seu caixa está com saldo credor, isso está correto? Não está correto. Então, vejam, apesar do balancete de verificação ele não evidenciar inversões de lançamento, em regra, existem algumas coisas que você precisa olhar com calma. Você fala assim, opa, conta caixa com saldo credor não pode. Você não tem uma nota de menos 10 reais, uma nota de menos 100 reais. Caixa, ou ele é nada, ou ele é mais do que... Tem que ser positivo, né? Caixa tem que ser positivo. Portanto, a regra é que o balancete de verificação ele não evidencia as inversões de lançamento, mas em alguns casos você vai ver que não tem como, beleza? Então, levem isso em consideração para a sua prova, porque é bastante importante, tá bom? Isso aqui é o que mais cai, beleza? O balancete ele não evidencia todos os erros ali, ele evidencia mais a igualdade. Então, vamos dar uma olhada nas próximas questões. Olha só. A apresentação de determinado balancete de verificação com valores diferentes para o total de débitos e créditos constitui evidência de inversão entre a conta credora e a conta devedora e pelo menos um dos lançamentos contábeis. Portanto, vejam só, você tem aqui um balancete.
caixa 10, capital social 10. Aí você comprou mercadoria a prazo, você vai abrir aqui mercadoria e fornecedores, beleza? O lançamento correto seria isso aqui, ó, mercadorias a débito, fornecedores a crédito. Só que o que você fez é isso aqui. Lançou mercadoria a crédito e fornecedor a débito. Isso influenciou, você fez uma inversão aqui. Isso influenciou o total do seu balancete? Não. Portanto, quando você inverte, isso não influencia o total do seu balancete, beleza? Se há uma diferença, significa que provavelmente você lançou lá o montante de forma diferente do débito e de crédito, ou então em vez de você lançar um débito e um crédito, você lançou 2 débitos. É outra divergência aí que não necessariamente a omissão, tá? Não é necessariamente a inversão de lançamento. Portanto, galera, esse item aqui, ele está errado, tá? Ele está errado. E a próxima questão, vamos dar uma olhada, que diz o seguinte: o balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta, destinando-se a detectar todos os possíveis erros de contabilização eventualmente ocorridos. Está certo ou está errado, pessoal? Isso aqui está errado. Nós acabamos de explicar aqui para vocês, beleza? Portanto, esse item 7 aqui, ele está incorreto. Não pega todos os erros, ele evidencia basicamente a igualdade entre débitos e créditos, e outras coisas ele não evidencia, como nós falamos aqui para vocês. Próxima questão. Em um balancete de verificação, é possível verificar a igualdade entre o total dos débitos e o total dos créditos, o que garante a correção dos procedimentos contábeis adotados. Galera, só porque teve uma igualdade entre débitos e créditos, isso significa que todos os seus procedimentos contábeis eles estão adequados? Tá certo ou tá errado? Errado, né? Errado. Como nós falamos aqui para vocês, o balancete de verificação ele não evidencia uma série de coisas. Portanto, o fato de os débitos e os créditos baterem, isso não garante correção dos procedimentos contábeis adotados. Portanto, item incorreto, beleza? Item incorreto. Próxima questão, analista aí do Tribunal de Contas do DF. Determinadas informações, como saldos invertidos em contas correntes, classificações inadequadas de despesas e receitas, utilizações indevidas de contas contábeis e presença de saldos irrisórios ou residuais, somente podem ser obtidas no balancete contábil, que é um repositório de informações sintéticas. Portanto, olha só, o que vocês acham dessa questão? Tá certo ou tá errado? Saldo invertido, se você fez um lançamento invertido, às vezes no meio de muitos, você não vai pegar através do balancete, tá? Se você classificou uma despesa, por exemplo, você tinha uma despesa que era uma despesa comercial e você lançou como despesa administrativa, isso também não vai acusar no balancete, porque não vai fazer diferença do valor, né? Se você usou uma conta indevida, se você tinha que usar, por exemplo, fornecedores e utilizou conta a pagar. Portanto, o balancete de verificação ele não é destinado a pegar todos os erros. Beleza? Portanto, esse item 9 aqui também está errado. Como eu disse a vocês, em regra, o balancete de verificação, ele não, né, pega todos os erros aí que você tem, tá bom? Item incorreto. 10. O balancete de verificação possibilita indicar erros na escrituração contábil, mesmo no caso de igualdade entre o somatório das colunas débito e de crédito, como, por exemplo, quando o saldo de uma determinada conta é incompatível com a sua natureza. E aí, galera, o que vocês acham dessa questão aqui, dessa questão 10? Vou deixar um segundo para vocês responderem. Cuidado, hein? Vamos ver, o que vocês acham? Quero ver aí certeiro, beleza? É aquele palpite que tem que ter ser certeiro. Tá certo ou tá errado?
O balancete de verificação possibilita indicar erros na escrituração contábil, mesmo no caso de igualdade entre os somatórios da coluna de débito e crédito, como, por exemplo, quando o saldo de determinada conta é incompatível com a sua natureza. Beleza, a galera matou aí, item correto, é o que eu disse para vocês. Qual é o exemplo que eu dei para vocês? É o exemplo lá da conta caixa. A conta caixa, ela pode ter saldo credor? Não pode, tá? A conta caixa não pode ter saldo credor, tá? Então, o saldo, por exemplo, vai ser incompatível. Por isso, essa questão ela está correta. Questão 11. Lançamentos omitidos ou em duplicidade não alteram o total da coluna de débito e crédito. Olha só. Quem errou é aprendizado. Errar faz parte. Erra agora, mas não erra na hora, tá bom? Lançamentos omitidos ou em duplicidade não alteram o total das colunas de débito e crédito. Então, se você tem lá o valor de 100, você fez um lançamento, você fez uma compra, por exemplo, e omitiu, tá? Isso não vai alterar, você vai continuar com 100. Ou se você fez uma compra você tem lá 100, fez uma compra de 10, mas lançou 20, em vez do seu saldo estar 110, ele vai estar 120, mas vai estar 120 nas duas colunas. Portanto, isso não altera o total da coluna de débito e crédito. Vamos ver. Espera aí, deixa eu ver aqui. Olha só. Não, pera aí, o raciocínio da banca aqui foi diferente. Pera aí, galera. Vamos dar um exemplo aqui. Beleza. Deixa eu ver qual foi o gabarito da banca aqui. Opa! CESP é CESP. Um segundinho. Deixa eu fazer aqui, dar uma verificada. Não, eu expliquei errado, galera. Deixa eu fazer uma breve explicação aqui novamente. Deixa eu só conferir o gabarito do CESP. Acontece, tá? Beleza. Então, o gabarito é isso mesmo. Olha só, na realidade, é que essa questão ela foi um pouco ambígua, tá? É uma questão até simples, mas é o seguinte. Lançamento omitido em duplicidade não altera o total das colunas de débito e crédito. Vamos ver, olha só. O lançamento, vamos supor que você tem aqui caixa de 10 e capital social de 10. Beleza, tá? Aí, o que aconteceu? Se você omitiu um lançamento, omitiu. Isso aqui não vai alterar o total dos débitos e dos créditos, né? Isso aqui não vai alterar. Mas caso você faça um lançamento em duplicidade, vamos supor que você integralizou o capital de 10, mas você lançou 20. Aí, você lançaria aqui 20, aqui 20, quando o total correto seria 10. O gabarito do CESP foi errado, né? Porque o lançamento em duplicidade aqui alterou sim. Quando você lançou em duplicidade, alterou. Era para o seu crédito ser de um valor e o seu débito também, mas foi de outro, beleza? Então, no caso aqui, eu acho que o raciocínio do CESP foi: o lançamento omitido, ele não altera o total, beleza? Isso ok, porque você omitiu, então, né, não aconteceu nada. Agora, se você lançou em duplicidade, aí vai alterar, tá bom? Acho que o raciocínio foi esse, né? Eu levaria assim para a prova, tá bom? Beleza. Vamos seguir em frente, então. Agora, o que mais que você precisa saber? Você precisa entender que as informações...
Tem esse raciocínio também, que quando você omite, o valor ele é alterado para menos, tá? Em vez de ser 20, é 10. Então, a omissão também ela vai alterar. Tem razão, o item errado mesmo, tá bom? Eu me expressei mal no começo aí, inicialmente, por uma falha. Beleza, vamos lá. Então, seguindo. O que mais que você precisa saber? Você precisa saber que todas as informações do balancete de verificação elas são extraídas de onde? Do livro Razão. Beleza? Atenção! As bancas, elas gostam de falar que é do livro Diário, mas não, é do livro Razão, beleza? Todas as informações para o balancete de verificação, elas são extraídas do livro Razão. Olha só, Agente de Polícia Federal 2014. O balancete de verificação é feito a partir da extração dos saldos contidos no livro Diário. Certo ou errado isso daí? Está errado, beleza? Portanto, esse item ele está errado. Quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores no balancete de verificação, não haverá nenhum erro nos lançamentos contábeis do período. Opa, mais um item aí que está errado. A gente já falou que isso não tem nada a ver, tá? Os documentos base para a elaboração do balancete de verificação são o livro Diário, de onde são extraídos os saldos finais das contas, e o livro Razão, no qual estão demonstradas as movimentações contábeis. Certo ou errado? Errado. Eu falei que as informações são extraídas do livro Razão, beleza? Beleza. O que mais que você precisa saber? Como eu já disse a vocês, o balancete de verificação ele não é obrigatório, contudo, caso a entidade ela resolva fazer o balancete de verificação, recomenda-se uma frequência mensal, tá bom? Só que existe uma norma que é a NBCT 2.7 que fala um pouco sobre o balancete de verificação e o que ele vai ter que conter, caso a entidade resolva fazer. Os elementos mínimos aí que tem que constar no balancete de verificação, portanto, são os seguintes: identificação da entidade, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso esquema, tá? Então, os elementos. Eu gosto de anotar só para que vocês fixem. Então, vai ter que ter o quê? O balancete de verificação. A identificação, né, óbvio. Quem é a entidade que está elaborando, quem é a empresa lá no caso. O que mais? Obviamente, a data a que aquele balancete de verificação se refere, tá bom? A abrangência do balancete de verificação, se ele é um balancete inicial, se ele é um balancete final, se ele é da entidade controladora, se ele é da consolidado de todas as empresas e assim por diante. A identificação das contas e a classificação dos grupos. O saldo, indicando se é devedor e credor, e a soma. Beleza? Então são as informações básicas que você tem que saber e a identificação e a data principalmente. Tá? Existe um outro ponto também que, caso você apresente esse balancete para fins externos, porque o balancete de verificação ele tem uma finalidade muito mais interna, correto? Como ele vai ajudar a empresa a ver se o método das partidas dobradas está correto? E, por exemplo, eu, Gabriel, estou investindo lá na VEG, que é uma empresa lá da Bolsa. Eu não quero saber se o balancete de verificação dele... Não, eu quero ler uma demonstração de resultado, ver com lucro, eu quero ver uma geração de fluxo de caixa positiva. Eu vou olhar outros aspectos, mas se o método das partidas dobradas, se isso aqui não me interessa. Mas, eventualmente, uma empresa, eu nunca vi assim, empresa grande fazer isso, pode querer apresentar um balancete de verificação. Portanto, se o balancete de verificação tiver
fins externos, ele for apresentado para público em geral, ele tem que conter também o nome e a assinatura do contabilista. Beleza? Lembrando que o balancete de verificação ele é facultativo. E também o número aí do CRC, né, que é o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Beleza? Lembrando, novamente, que o balancete de verificação ele é facultativo. Beleza. Agora, o penúltimo ponto, praticamente, que a gente precisa saber sobre o balancete de verificação são os modelos, tá? O CESP ele gosta bastante desse assunto aqui. Quais são os modelos de balancete de verificação? Os balancetes de verificação, eles podem ir desde um modelo de 2 colunas, quatro colunas, 6 colunas, e 8 colunas. Tá? Portanto, esses são os tipos aí de balancete de verificação. Olha lá como caiu na Polícia Federal em 2018. O balancete de verificação pode ser levantado em modelos que vão de um mínimo de 2 colunas a um máximo de 6 colunas. Certo ou errado, pessoal? Isso aqui tá o quê? Tá errado. Porque é no mínimo 2 e no máximo 8. 16. Cabe ao contador escolher a quantidade de colunas a ser adotada no balancete de verificação, desde que respeitado o limite máximo de 6 colunas. 6 ou 8? Errado. O limite máximo é de 8. Ok, então vamos falar um pouco sobre os modelos de balancete. Vou fazer aqui para vocês, eu poderia trazer pronto, mas eu prefiro que a gente faça aqui rapidamente alguns, só mostrando como que é evidenciado para que vocês possam fixar, tá? Então o primeiro modelo de balancete, a gente não vai enrolar muito nisso aqui, essa aula já está praticamente encerrada e posteriormente a gente vai fazer uma aula, depois que a gente estudar mais classificação de contas e souber onde fica cada conta, a gente vai fazer uma outra aula mais avançada de balancete, só com a classificação, tá? E você vai ter uma série de contas, você vai falar o total de saldo devedores, o total de saldo dos credores, tal. Mas esse aspecto, essa aula aqui, são os aspectos iniciais e teóricos de balancete. Essa aula, essa outra de balancete, ela vai ser bem mais à frente ao longo do nosso curso de contabilidade para a Polícia Federal, tá? Portanto, vão ser 2 aulas, mas a outra vai ser apresentada bem posteriormente. Vamos lá, então. O primeiro modelo de balancete de verificação que você precisa conhecer é o modelo de 2 colunas. Que é chamado de balancete sintético, tá? Como é que funciona o balancete de 2 colunas? Você vai ter lá, por exemplo, a conta e aqui vai ter o saldo. Se é devedor ou credor, beleza? Então esse aqui é o balancete de 2 colunas. Isso aqui não é uma coluna, tá? Essa parte aqui, a conta não é uma coluna. As 2 colunas são essas daqui, ó. 1, 2. Então você tem aqui, por exemplo, conta caixa, saldo devedor, conta capital social, saldo credor. Esse aqui é um balancete de 2 colunas, tá? Vamos para o próximo. O próximo balancete é o balancete de 4 colunas. O balancete de 4 colunas é chamado de balancete
analítico. Existe alguma discrepância entre os autores de como é elaborado esse balancete aqui. Tem gente que adota uma forma, tem gente que adota outra. Mas o que você pode levar para a sua prova, mais ou menos, é isso aqui, que o balancete vai ter lá a conta, aí aqui você vai ter o saldo inicial, que é o saldo também anterior. Então, se você está elaborando em 2021, o saldo anterior é o ano de 2020, tá? Então, isso aqui é uma coluna. Aí aqui você vai ter o movimento do período. Se, por exemplo, aqui ó, você tem a conta caixa, ela possui um saldo anterior de 10, e você teve um movimento do período devedor de 20, aqui você vai ter um saldo final de 30, beleza? Então esse aqui é o balancete de 4 colunas, tá? Vamos lembrar aqui que, ó, 1, 2, 3, 4 colunas, tá bom? Então o de 4 colunas você vai ter lá o saldo anterior, o movimento do período, que é devedor ou credor, aqui no caso da conta caixa foi 20 devedor, e o saldo final, que é o quanto você tem ao final do período. Você tem também o balancete de verificação de 6 colunas. Os 6 e 8, eu acho que eles levam o mesmo nome, que é complexo, porque não achei o nome aí para o balancete de 8 colunas. Só achei até o de 6, tá? Então, o de 6 colunas, como é que ele fica? O de 6 colunas fica da seguinte forma. Você vai ter aqui a conta. Aí você vai ter o saldo anterior. Que é o saldo inicial. Se você está em 2021, é o saldo final lá de 2020. Então, por exemplo, conta caixa. Vai ter um saldo anterior aqui, devedor de 20. Aí você vem aqui para o movimento do período. Vamos supor que o movimento do período foi de 40. Aí você vem aqui para o saldo final. Tá? Que aqui vai ser, então, 60. Então, esse é o de 6 colunas. E tem o de 8 colunas também. Chatinho esse assunto, né? Que é da seguinte forma. Você vai ter aqui a conta. Aí aqui você tem o saldo anterior, que é o saldo inicial do período. Aí beleza. Aqui você vai ter o movimento do período. Por exemplo, aqui ó,
Vamos colocar aqui, conta caixa. Você tem um saldo anterior de 10. Aí vamos supor que na conta caixa você teve um movimento do período de 20 a débito e 5 a crédito. Aí você vai possuir aqui um saldo do período. Aqui débito e crédito. Então qual é o saldo do período? O saldo do período é o quanto você teve no período. Então você começou com 10, aqui você vai ter um saldo do período de 15. E aí você vai ter o saldo final. Que vai ser o 10 com 15, que vai dar 25, beleza? Sei que é chatinho esse assunto, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma decoradinha nisso aqui, tá, galera? Não tem muito jeito. Mas até que é tranquilo, tá? Vamos embora. Em questão 17. Em um balancete de 6 colunas, apresentam-se inicialmente os saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior, seguidos da letra D ou C, que indicam que o saldo é devedor ou credor. Então, olha só, um balancete de 6 colunas. A questão está falando que vai ter o saldo do período anterior, seguido da letra D ou C, que indicam que o saldo é devedor ou credor, respectivamente. Olha só, cadê? Em um balancete de 6 colunas, apresenta-se inicialmente o saldo existente nas rubricas contábeis no final do período anterior, seguidos da letra D ou C. Isso aqui está errado, de certa forma, porque não é o saldo seguido da letra D ou C, tá? O que você tem aqui é o seguinte: você tem uma coluna para os débitos, para os saldos devedores, e uma coluna para os saldos credores. Aqui, no de 4 colunas, sim. No de 4 colunas, você tem o saldo anterior. Só que, vejam que aqui nesse caso, você tem só uma coluna. Você não tem assim, uma coluna para o saldo devedor, uma coluna para o saldo credor. Portanto, nesse caso aqui, aí você tem que indicar, aqui é devedor, aqui é credor. Por exemplo, aqui, conta caixa é devedor. Aí você vem aqui para os fornecedores. Aqui você tem fornecedores, o saldo de 20. Opa, aqui é credor, beleza? Então, aqui no de 4 colunas, você tem o saldo anterior e você tem que indicar, esse saldo é devedor, esse saldo é credor. Aí com o movimento do período, beleza. Agora, no de 6 colunas, não. No de 6 colunas, você tem o saldo devedor, uma coluna para o saldo devedor e uma coluna para o saldo credor, tá? Portanto, esse item, ele está errado. Beleza? Esse item, ele está errado. Seria aqui um balancete de 4 colunas. A diferença entre os modelos de balancete de 6 e de 8 colunas corresponde aos saldos devedores e credores que dizem respeito ao movimento do período, constantes no segundo modelo e ausentes no primeiro. Então, qual que é a diferença entre o modelo de 6 e de 8? Tá? Olha só, a diferença entre o modelo de 6 e de 8 corresponde aos saldos devedores e credores que dizem respeito ao movimento do período, constantes no segundo, no de 8, e ausentes no primeiro. Então, aqui no de 6 você tem o movimento do período, mas aqui na realidade não é o movimento do período no de 6, aqui já é o saldo. Você pode até trocar aí no seu... Já pode até trocar aí no seu esquema para ficar melhor. O de 6, ele tem o saldo do período. O de 8, ele tem, além do saldo, ele tem também o movimento, que é o quanto você movimentou
de cada lado daquela conta, beleza? Portanto, item correto, tá? O de 8, além do saldo do período, tem o movimento do período. O de 6 tem só o saldo do período. Próxima questão, questão 19, questão que diz o seguinte: o balancete de verificação não é obrigatório pela legislação comercial e societária. No entanto, com periodicidade de elaboração recomendada como mensal, ele é amplamente utilizado para a verificação do saldo das contas constantes do livro Razão. E aí, galera, certo ou errado? Opa, isso aqui está o quê? Está correto, exatamente o que nós estamos dizendo aí para vocês ao longo de toda a aula. Então a 1 está correta, você já elimina a B e a E. Os modelos de verificação utilizados incluem o de 8 colunas, que demonstra os saldos anteriores, o movimento, o saldo do período e o saldo atual. Vejam aí o seu esquema, né, do balancete de 8 colunas. É isso que a gente falou? É. Portanto, isso aqui está correto. 2 está correto. Então você já tem o gabarito, né? O balancete de verificação é, na prática, uma relação de contas patrimoniais de resultado de compensação, com seus respectivos saldos extraídos dos registros contábeis em determinada época. Tá? Então, as contas de compensação não são evidenciadas no balancete de verificação. O que é conta de compensação? Conta de compensação anotem isso aí. Não evidencia contas de compensação. Contas de compensação são contas que, às vezes, na contabilidade, você utiliza de forma extracontábil. Por exemplo, quando você receber um cheque, ou não, quando você fez um cheque, muitas vezes esse cheque ainda não foi compensado, né? Você emitiu o cheque, só que a empresa está com o cheque, não descontou ainda no banco. E aí aquele cheque está lá, né? Mas ele ainda não foi compensado, mas você quer apresentar aquilo. Então você vai abrir uma conta chamada cheques a compensar, que vai diminuir lá a sua conta bancos, por exemplo. Beleza? As contas de compensação são contas que às vezes você usa para fazer esse controle extracontábil. As contas de compensação, elas não aparecem no balancete de verificação, tá? Como, por exemplo, essa conta cheques a compensar. Item 4. O balancete de verificação, um procedimento dispensável para a apuração do resultado do exercício, destina-se com exclusividade aos usuários externos à entidade. Certo ou errado? Ora, errado. Por quê? Porque o balancete ele destina-se principalmente para os usuários internos, tá? E não usuários externos. Pode servir para os externos também? Pode, mas não é para eles que é dedicado aí principalmente. E para fechar a nossa aula, você precisa saber que existe um balancete que é chamado de balancete sintético e balancete analítico. O que é o balancete sintético? Você lembra da aula de contas? O que a gente falou na aula de contas? Eu falei para vocês na aula de contas, no nosso curso aqui da Polícia Federal, que as contas elas podem ser sintéticas ou analíticas. Uma conta sintética é aquela que não é chamada também de conta de primeiro grau, né? Que é, por exemplo, bancos conta movimento. Isso é uma conta sintética. Aí você tem abaixo dela conta no Banco do Brasil. Essa é uma analítica. As contas que recebem mais os lançamentos são as contas analíticas. As contas sintéticas elas estão numa posição hierárquica superior e elas não ficam recebendo o lançamento, mas elas podem ter lá o seu total, né?
Então você pode elaborar o balancete com base nas contas sintéticas, e aí é chamado de balancete sintético, ou você pode elaborar o balancete também com base nas contas analíticas, e aí é chamado de balancete analítica, tá? Olha só como que o CESP cobrou isso na BIM lá em 2010, já tem um tempo. O balancete analítico relaciona subcontas de segundo, terceiro e outros graus, e o balancete sintético relaciona apenas as contas principais ou de primeiro grau. Isso aqui está correto. Por quê? Porque o balancete analítico, ele evidencia as contas analíticas, que são segundo, terceiro, quarto grau. Tá? Então, conta Banco do Brasil é segundo grau. Aí, conta corrente no Banco do Brasil, terceiro grau. Conta poupança no Banco do Brasil, terceiro grau. E assim por diante, beleza? Então, o analítico é segundo, terceiro e outros graus, o sintético apenas as contas de primeiro grau, que são as contas aí chamadas de contas sintéticas, beleza? Então, lembrando que essa aula foi uma aula da parte mais assim estrutural do balancete de verificação. Existem outras questões que envolvem balancete de verificação, só que a gente vai fazer uma aula posteriormente sobre esses assuntos, sobre essas resoluções de questões, quando vocês tiverem um conhecimento maior sobre classificação de contas, porque classificar conta, você vai conseguir montar melhor os balancetes de verificação, né? Porque não adianta eu falar para vocês assim, ajuste acumulado de conversão. Às vezes você não sabe o que é isso, né? Isso é um ponto mais avançado, talvez nem vai precisar saber, porque não cai na Polícia Federal praticamente, mas foi só um exemplo aqui, para que você saiba que a gente vai aprender a classificar as contas e depois vai fazer uma aula com resolução de questões para vocês sobre essa parte mais prática ali, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e fiquem com Deus.